Então, hoje, nós vamos falar da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a semiótica jurídica para a atividade exegética da administração pública. Está conosco hoje o professor doutor Eliomar da Silva Pereira. Ele é mestre pelo ISC-PSI de Lisboa, Portugal, e doutor em Direito pela Universidade Católica, Escola de Lisboa. Ele é professor investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa. E ele vai tratar desse assunto, ele que vai expor aqui da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a semiótica jurídica para a atividade exegética da administração pública. Professor Eliomar, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra, viu? Muito obrigado. E com a palavra, então. Boa tarde a todos. Eu que agradeço ao amigo e professor Sandro Luiz Pezan, ilustre doutor aí do UniCeub. E é uma satisfação poder discutir essa teoria tridimensional do direito, porque eu a utilizei efetivamente na concepção e na estrutura da minha tese de doutorado. E ao final da exposição, eu vou demonstrar para vocês algumas possibilidades, para além da que eu utilizei na minha tese, que foi em processo penal, algumas possibilidades variadas de utilização da teoria tridimensional. Temos pouco tempo para falar, e por isso eu optei por trazer uma síntese da teoria e uma síntese interpretada já, uma síntese interpretada e atualizada segundo alguns estudos complementares que eu acabei fazendo, um pouco na semiótica, um pouco no simbolismo, tudo ainda nessa lógica tridimensional do direito, segundo a concepção do Miguel Reale. Mas, por outro lado, apesar do tempo curto, eu senti que havia uma necessidade de fazer uma introdução para explicar um pouco quem foi Miguel Reale, o tempo em que ele viveu, as polêmicas em que ele se envolveu, porque eu acredito que boa parte da recusa ou esquecimento da teoria tridimensional se deve um pouco a essa percepção política do escritor, que as pessoas têm do escritor e de sua obra. Minha percepção, eu antecipo de imediato, é que a teoria tridimensional do direito tem várias virtudes. A primeira delas é que é a teoria de um juiz filósofo brasileiro, um juiz filósofo que foi reconhecido fora do Brasil, traduzido para várias línguas, vamos falar aqui algo sobre isso, e é citado entre alguns escritores de filosofia do direito como um juiz filósofo brasileiro reconhecido. Então, ele realmente, o Miguel Reale, ele tem uma expressão juiz filosófica para além do Brasil, tem uma teoria própria, que não surgiu do nada, é claro, apesar de ele muito constantemente insistir em requisitar esse reconhecimento de que ele inventou a teoria tridimensional. Há uma história, na verdade, antes disso. E porque, de fato, me parece que a teoria tridimensional ela nos dá uma visão mais abrangente do direito, sem deixar de lado as várias perspectivas. Houve alguém que, aproveitando a teoria tridimensional, tentou dar um passo falando que, além de fato, valor e norma, o direito também era linguagem. Me parece que isso não acrescenta muito. Porque, ao final das contas, numa perspectiva semiótica, a linguagem é apenas um outro nível de tridimensionalidade a respeito do direito. Mas, para poder eu não acabar tecendo comentários sobre detalhes, eu vou tentar seguir aqui um esquema que eu fiz, apesar de que eu acho que um grupo de pesquisa, se fosse presencial, seria até melhor, porque ele permitiria
um diálogo, uma discussão, mais do que uma mera exposição. Então, dividi a apresentação em 4 partes, e à medida que eu for concluindo uma parte, se os senhores tiverem interesse em discutir alguma coisa, colocar algum questionamento rápido, que possamos debater, para também não ficar essa palestra unilateral e pouco frutífera, mesmo porque, como eu disse, quem teve a oportunidade de ler a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale a fundo, talvez perceba claramente alguns pontos em que eu acrescento algo, em que eu atualizo sob uma perspectiva ou outra. Mas vamos lá. Senhores, a teoria tridimensional do direito é a principal teoria jurídica do Miguel Reale, que é um homem que viveu entre guerras, entre 1910 e 2006. E como todo pensador dessa época, ele esteve envolvido em alguns movimentos que depois se mostraram, eu diria, no mínimo polêmicos. Vários pensadores dessa época, o Hans Kelsen, Radbruch e outros tantos, foram questionados devido às suas proximidades com determinados centros de poder. O Miguel Reale, pontualmente, ele esteve envolvido, pelo menos como idealizador, de um movimento que foi chamado de Ação Integralista Brasileira. Era um movimento conservador, ultranacionalista, que teve à frente Plínio Salgado, e que, de fato, tinha ali algumas inspirações no fascismo italiano. E isso torna efetivamente problemático. Mas, para vocês terem uma ideia, Norberto Bobbio, na Itália, também foi acusado de que flertou um pouco aqui e acolá com o fascismo italiano. Por quê? Porque todo movimento histórico, no momento em que ele está acontecendo, ele demonstra possibilidades culturais muito variadas. E, eventualmente, alguém vê naquele movimento alguma possibilidade positiva, e lá na frente o movimento toma tal dimensão que depois perde aquela inspiração inicial positiva e descamba para vários outros caminhos. Me parece, essa é uma interpretação que eu faço, que talvez tenha sido essa a situação do Miguel Reale nesse movimento integralista brasileiro. Ele via alguma possibilidade de avanços positivos, mas no decorrer do desenvolvimento percebeu que aquilo se tornou um pouco para além do que ele estava disposto a admitir na sua ideologia. E eu digo na sua ideologia por quê? Porque Miguel Reale, em vários escritos, ele vai constantemente afirmar a dignidade da pessoa humana. Veja bem, o próprio movimento integralista, ele teve entre seus componentes líderes negros como João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata, e defendeu, foi um dos primeiros movimentos a defender e apoiar a participação política da mulher. Então, de fato, era, como Godofredo Telles Júnior, que é um outro professor, que na sua juventude integrou esse movimento, ele disse que não era um movimento unificado. Por isso, ele ficou na história como um movimento de inspirações fascistas, e que alguns que participaram dele tentam se livrar desse peso histórico. O fato é que Miguel Reale, ao final, ele acabou dizendo que se considerava livre do compromisso integralista, porque se deu conta da ilusória organização corporativista sob o mando de um partido único. Ao final das contas, ele abandona e diz: olha, isso aqui não dá para mim, não dá para conciliar com os valores que eu defendo. Dito isso, eu deixo aos senhores a crítica, a percepção do que é a teoria e a filosofia do direito do Miguel Reale inserido nesse contexto. E passo a obra dele, a obra do juiz filósofo, que é uma obra que vai muito além da teoria tridimensional do direito. Para os senhores terem uma ideia, a teoria tridimensional do direito, ela aparece em 1968. É uma teoria que foi depois traduzida para o espanhol, em 1973. Ele
ele tem... o Miguel Reale ele possui muitas obras, mas eu chamaria atenção pontualmente para 5 obras jurídicas que tiveram reconhecimento internacional e que ajudam a entender o contexto em que a teoria tridimensional é construída. Então, inicialmente, o Miguel Reale lança um livro que se chama Fundamentos do Direito, que antecede a teoria tridimensional em 30 anos. E já nesses fundamentos do direito, o Miguel Reale começa a esboçar essas ideias de tridimensionalidade, mas não fecha. Mas ele reconhece isso, embora ele dispute essa paternidade da teoria tridimensional muito constantemente em seus escritos. Em 1953, ele lança a obra que talvez tenha sido a mais reconhecida, que é a Filosofia do Direito, que é citada por vários filósofos do direito no mundo todo. É um livro que ainda permanece atual, é traduzido depois para o italiano e para o espanhol. Nessa Filosofia do Direito, vocês vão encontrar com mais detalhe o que é reconhecido como uma teoria dos valores própria do Miguel Reale, que se debate com 2 teorias dos valores na época que tentavam objetivar os valores como coisas em si, e uma teoria que considerava valores entes apenas lógico-formais. E ele diz, não, os valores são outras coisas. Somente essa teoria dos valores já seria o suficiente para a gente discutir toda a aula. E aí nós perderíamos a completude do que é a teoria tridimensional. Se alguém se interessar por essa teoria dos valores do Miguel Reale e conseguir ver nessa teoria algum suporte para os seus estudos, eu indicaria uma dissertação de uma professora espanhola que acabou sendo traduzida para o português, que é a Teoria dos Valores do Miguel Reale. Hoje é uma obra quase clássica. Foi publicada pela editora Saraiva, mas lá ele discute com profundidade filosófica, e aí está a percepção do Miguel Reale como autor. Não é apenas um juiz filósofo. Miguel Reale acabou sendo reconhecido como um filósofo entre poucos da América Latina, que construiu e desenvolveu uma filosofia própria latino-americana. No mesmo momento em que, na Argentina, o Carlo Cóssio desenvolvia também a sua filosofia e sua filosofia do direito, baseada no culturalismo, que nós vamos discutir aqui muito rapidamente. Então, depois da filosofia do direito, vem a teoria tridimensional, que nós vamos detalhar um pouco. Depois vem o Direito como Experiência, que é uma obra extremamente intrigante e que até hoje eu leio e releio e encontro nessa obra algumas intuições muito interessantes para trabalhar a perspectiva do direito como fato. O direito como fato que acontece na experiência da vida, que é uma expressão, o mundo da vida, que é uma expressão do historicismo que Miguel Reale vai utilizar e modificar depois para falar de mundo da cultura, não mundo da vida apenas. E aí a obra máxima filosófica do Miguel Reale vai vir depois, em 1977, que é Experiência e Cultura, que foi traduzida para o francês. Experiência e Cultura, basicamente, o Miguel Reale sai do direito e percebe que a ideia de tridimensionalidade está em todos os objetos culturais. Toda realidade cultural tem alguma tridimensionalidade. Por isso que eu me permiti fazer essa conexão entre teoria tridimensional do direito e semiótica para chamar atenção para os senhores que a teoria do Miguel Reale, para além do direito, ela tem uma relação muito grande com a semiótica, que nós vamos discutir muito rapidamente, só para que os senhores tenham uma noção do que significa isso. Senhores, para além das obras jurídicas, essas 5 que eu chamaria atenção, Experiência e Cultura talvez nem seja jurídica, ela seja mais filosófica geral. Horizonte do Direito e da História é uma obra também importante,
que é quando ele vai tratar do direito na perspectiva do historicismo, dando a percepção dele. O Homem e Seus Horizontes é uma outra obra, de 1980, e por fim, eu citaria Verdade e Conjectura, de 1983, que é uma epistemologia conjectural que ajuda muito a percepção do direito. Quando você conjectura sobre fatos pressupostos no direito, mesmo que esses fatos não estejam demonstrados. E nós fazemos isso a todo momento. E ele diz que é legítimo tratar de forma conjectural, porque, de fato, nós não conhecemos as coisas todas. E eu vou discutir um pouco sobre a teoria dos três mundos de Karl Popper, que se refere a isso, para fortalecer e talvez dar um suporte melhor para a compreensão crítica da teoria tridimensional. E, por fim, do ponto de vista dogmático, o Miguel Reale, ele fez um projeto, ele é um autor de um projeto de Código Civil, que depois serviu de base para a comissão que trabalhou no que nós temos hoje, que é o Código Civil de 2002. Então, assim, é um jurista e um pensador completo, que, para além dessas obras, falou sobre estética, sobre o belo, e sobre vários temas de interesse filosófico geral. Na filosofia do direito dele, tem uma parte introdutória, que é filosofia pura, que depois ele destacou e criou um livro de introdução à filosofia. Enfim, esse é o homem, esse é o autor e sua obra em geral. Passemos, então, eu acredito que essa parte aí não tenha tanto que se discutir, apesar de eu deixar à vontade aí para os senhores e senhoras também se manifestarem. Estou vendo aqui a Oriane, já tive a oportunidade de conhecer numa banca. Fica à vontade, Oriane, se quiser fazer alguma intervenção e discutir algum ponto de interesse. Enfim, senhores, antes de falar da teoria tridimensional do direito, seria coerente falar do contexto teórico em que essa teoria, um contexto teórico mais amplo, em que essa teoria tridimensional se insere. E isso é próprio dos grandes pensadores. Os grandes pensadores do direito, quando eles chegam numa teoria específica do direito, eles tiveram um percurso teórico, filosófico geral muito amplo e tem aportes sem os quais não é compreensível, não seria compreensível a teoria especificamente jurídica deles. E o Miguel Reale, ele se insere naquilo que foi reconhecido como culturalismo. E ele desenvolveu uma ideia que ele chamou de ontognosiologia, que é uma imbricação entre ontologia e gnosiologia. E de onde é que o Miguel Reale tirou isso, para que a gente possa entender o que é essa ontognosiologia? Ele tirou da fenomenologia do Husserl. Basicamente, inspirado nessa relação subjetiva-objetiva que a fenomenologia traz a conhecimento e demonstra que o objeto em si, a coisa em si, ela só é perceptível a partir de uma subjetividade, embora a fenomenologia tenha uma metodologia que tenta fazer as variações eidéticas, as variações de compreensão de um objeto, visando identificar a sua essência da melhor forma possível. Mas veja bem, não vamos aqui discutir a fenomenologia. Eu acredito que no decorrer do grupo de pesquisa vocês já tiveram ou vão ter contato com a fenomenologia, e quando tiverem contato vocês vão perceber a inspiração do Miguel Reale nessa fenomenologia para desenvolver o que ele chama de ontognosiologia. Basicamente, o que é que o Miguel Reale sustenta como ontognosiologia? Ele diz que o conhecimento que nós temos, conhecimento do mundo, conhecimento de qualquer coisa que existe no mundo, e aí, veja, ele está falando de forma geral, mas tragamos isso para o direito. O conhecimento do direito, assim como o conhecimento de tudo, é um conhecimento que em si é subjetivo-objetivo.
Eu não conheço as coisas, o direito ou qualquer realidade, qualquer existência, de forma destacada de minha subjetividade. Não existe uma teoria dos entes, das coisas que existem, que não esteja, de certa forma, envolto por uma gnoseologia, por uma teoria do conhecimento. Então, Miguel Reale diz que o conhecimento em si é subjetivo-objetivo, ou seja, o que ele chama de ontognoseológico, subjetivo-objetivo, envolvendo, e aí ele já dá um passo a mais, tanto um poder nomotético e construtivo da consciência intencional, quanto os dados iléticos por ela captado. O Miguel Reale, como tinha uma formação filosófica, uma formação filosófica às vezes clássica, e eu diria até escolástica, às vezes, de filosofia medieval, ele usa muitos termos próprios, mas basicamente é o seguinte: ilético é o que está, o que existe como substância. E que nós construímos uma consciência intencional disso, com uma intenção quase que sempre irremediavelmente normativa. E isso nas coisas mais corriqueiras. Se eu penso, se eu reconheço o conhecimento como uma forma de ação, como uma forma de agir, não apenas um conhecimento puro, um conhecimento no sentido platônico que existe por si, independente da forma de conhecer, independente da forma de aplicar. Se eu reconheço que o conhecimento é sempre um conhecimento para a ação, para agir no mundo, eu já tenho nessa forma de percepção não só os valores integrados, mas eu tenho um interesse, uma intenção normativa no mundo. Então, façamos um exercício simples. Quando nós nos deparamos com alguma atitude corriqueira no dia a dia, de pessoas com quem nós convivemos, e nós dizemos, isso não deveria ter sido assim, isso deveria ter sido de outra forma. Alguém atravessa uma fila, deixa todo mundo para trás e passa à frente. Onde é que tem uma lei sobre isso? Onde é que existe dizendo uma lei que as filas devem ser respeitadas e que existe uma regra, uma norma, e aqui eu não estou fazendo distinção por enquanto, mas assim, uma norma dizendo que deve ser ou não. E veja bem, de imediato, quando eu deparo com um fato desse, uma realidade dessa, eu já emito um valor de que deveria ter um respeito à espera das pessoas na fila e tem uma expectativa de que a norma fosse de que essa pessoa deve se ir para trás. Senhores, esse exercício de percepção intencional, valorativa, e manifestação em forma de norma, isso está no dia a dia. Isso está no dia a dia. Às vezes até na convivência com os nossos... com nossa companheira, com companheiro, com amigos, filhos, pais. Nós temos expectativas normativas de que as pessoas ajam em relação a gente. E as pessoas têm essa expectativa em relação a nós. Então, quando o Miguel Reale diz que esse conhecimento subjetivo, objetivo, ontognoseológico, envolve tanto uma percepção intencional da realidade quanto um poder normativo, é isso que ele está querendo dizer. Ele diz o seguinte: em tudo há, ainda quando eu não tenho uma expressão do direito muito clara. Alguém poderia, numa loucura romântica, talvez querer estabelecer um estatuto jurídico dos relacionamentos afetivos. Alguém poderia imaginar, porque há uma normatividade subentendida, há uma expectativa de norma, mas ninguém entra nisso. Mas a realidade
é essa complexa de fato, valor e norma, antes de eu falar do direito. Quando Miguel Reale constrói esse caminho da percepção geral para o direito, se torna claro que o direito é isso mesmo, não tem como deixar de ser, porque ele é só uma expressão, dentre outras várias expressões da cultura normativa do ser humano, que ele chama de que nós conhecemos a partir de uma ontognosologia. Então, veja bem, a ontognosologia tem essa inspiração fenomenológica. O culturalismo, o que ele chama de culturalismo, ou que vão chamar de culturalismo para explicar a teoria do Miguel Reale, mas também a do Carlo Cossio, da Argentina, ela tem uma inspiração muito grande no historicismo alemão, pontualmente do Dilthey, ou como Dilthey, o historicismo alemão do William Dilthey, que discute que tudo acontece no mundo da vida. Miguel Reale vai mudar um pouco isso. Ele diz que, ele de fato admite que o homem vive no mundo da história, mas culturalmente determinado, segundo uma complementariedade essencial entre indivíduo e sociedade mediada pela ideia de dignidade da pessoa. O que isso quer dizer? Veja bem, o historicismo ele chama atenção para o fato de que as coisas e os sentimentos e as percepções do mundo, elas mudam ao longo da história. Tudo muda ao longo da história. É a intuição básica. E o historicismo ele sustenta que, para conhecer isso, eu tenho que ter um método diferente um método científico diferente das ciências físicas. Não é uma ciência explicativa, é uma ciência compreensiva que envolve a necessidade de entender o sentido da vida para as teorias fazerem sentido. Miguel Reale tem esse apelo histórico nas suas teorias, mas ele está mais preocupado com o conjunto dos elementos culturais que permitem essa interpretação histórica, e apesar de reconhecer que as coisas mudam no tempo, ele tem uma disputa muito grande com o historicismo e defende que a história do homem, da humanidade, possui certas invariantes axiológicas. Então, vê bem, ele admite que as coisas mudam no tempo dentro da história, mas do ponto de vista axiológico, ele defende que há invariantes, e uma delas é a dignidade da pessoa humana, como um paradigma, uma forma de paradigma da cultura ocidental. Então, ele diz que existe entre valor e liberdade, valor e vida, e aí ele toma vida tanto numa acepção material, como realidade biológica, como numa acepção espiritual, a partir da ideia de que eu dou um valor diferente para além da natureza. E esse valor, ele sustenta que essa valoração espiritual ela é persistente. Ainda, e ele é um homem que viveu entre guerras, ainda que a gente passe pelas decepções de um holocausto, de uma época de perda do valor da vida humana, ele acredita que essa invariante ela permanece como um ponto de apoio, de aspiração que nunca deixa o ser humano. Por isso que eu preciso distinguir entre o direito que é de fato e o direito que permanece como um valor ideal de aspiração. E ele fala que há momentos em que valor e fato estão como num pêndulo, um vai e volta de prevalência, de proeminência. Mas nesse vai e volta, sempre é nessa volta que certos valores se persistem, insistem em permanecer como valor de percepção humana da vida. Então, apesar da inspiração historicista de que tudo passa, talvez Miguel Reale insiste que tudo volte a ser.
O fato de ser histórico não quer dizer que tudo passa. É que algumas coisas elas voltam a ser como eram. História como ciclo repetitivo e de incremento valorativo. É claro que tem uma ideia de progresso aí que pode ser questionada, mas para Miguel Reale, a vida e o mundo da vida, que o historicismo tanto evidencia, a vida considerada como natureza e como espírito deve se considerar no contexto de um mundo de cultura. E uma cultura que implica certas consolidações, certas positivações de ideias, certas positivações de ideias a respeito de fatos, certas positivações de valores em determinadas expectativas normativas. Então, nós positivamos isso, apesar da história constantemente derrubar sistemas jurídicos, sistemas políticos e sistemas éticos, apesar de a todo momento a história derrubar, eu tenho acumulações positivas que são sedimentações no mundo da cultura. São coisas que ficam na cultura. E essas coisas são o que a semiótica chama de signos. Símbolos. Símbolo seria aí uma espécie de signo. Então, o culturalismo de Miguel Reale, que dá base para a teoria tridimensional do direito, ele tem uma relação teórica muito grande com algumas outras correntes de pensamento que foram contemporâneas dele e algumas permanecem. Por exemplo, para citar um que me agrada muito, é o simbolismo de Cassirer, Ensaio sobre o Homem. É uma antropologia da cultura, e aí ele mantém a ideia de cultura, mas ele fala, ele foca na ideia de que o homem, deveríamos definir o homem não como um animal racional, mas, sobretudo, como um animal simbólico, um animal que existe e subsiste em sociedade, numa vida comum, a partir de símbolos. A ideia de símbolo de Cassirer é que seria, na verdade, não um símbolo limitado a uma ideia simbólica, mas a uma ideia sígnica. Aquilo que a semiótica depois iria concentrar no conceito de signo, a abranger símbolos, índices, ícones e várias outras formas, espécies de signo. Mas a base teórica do culturalismo tem uma relação muito grande com essa ideia de simbologia, das coisas que se positivaram e que servem de comunicação entre os homens. Pontualmente, a semiótica, o Charles Sanders Peirce, ele desenvolveu, e aí até muito antes do Miguel Reale, a ideia de que o mundo, como nós percebemos, pressupõe sempre tríades, ideias, realidades e percepções triádicas. Veja bem, a teoria tridimensional do Miguel Reale, quando é escrita, já existia a percepção de Peirce a respeito de que tudo é, de alguma forma, tridimensional. Tudo, para o homem, tem essa estrutura, e Peirce chega ao ponto de ser metafísico nisso. Teve um entrevistador, uma pessoa que entrevistou o Peirce certa vez, e perguntou se ele não tinha uma certa obsessão por essas tríades, que em alguns momentos ele chegava a partir de tríades fáticas de percepção do fato, até, desculpe, pessoal, até tríades metafísicas religiosas, comparada à percepção que nós temos no catolicismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para vocês perceberem, verem a abrangência que Peirce deu à percepção tridimensional, e que foi quem deu a fundação básica da semiótica contemporânea,
apesar de que quem estuda a história da semiótica identifica ideias semióticas desde a Grécia, mas Peirce é reconhecido como o fundador da semiótica contemporânea, quem de fato estabeleceu a primeira síntese do que seria a semiótica baseada na ideia de signos e na ideia de tríades. Senhores, eu confesso que é um tema que me motiva muito, é um tema que tem sido apaixonante para mim, estudar semiótica. Gostaria de discutir muitos aspectos da semiótica e algumas possibilidades de inter-relação com a teoria tridimensional do direito. Mas eu deixaria aqui basicamente o seguinte: a percepção de que, para Peirce, tudo, absolutamente tudo, pode ser visto como signo. Desde as coisas que existem na natureza até o homem, na relação que essas coisas, o mundo e o homem, têm para o outro homem. Então, a forma de eu intermediar o conhecimento do mundo e dos homens é uma forma triádica sempre. Ele diz que existe sempre uma forma, um meio que se apresenta para o homem, um meio que se refere a algum objeto que está subtendido, mas não está evidente de imediato, e existe o que ele chama de interpretante. Eu confesso que eu não gosto desse termo interpretante, e ele foi questionado muito por outros semióticos, como Umberto Eco, mas, de fato, ele nos dá uma ideia de que tudo que se apresenta ao final desemboca no interpretante. E o interpretante aí não é um sujeito interpretante, é no sentido de que há uma interpretação que é extraída desse conjunto tridimensional e que, de certa forma, é interessante para perceber que o direito, como signo tridimensional, ao final desemboca num interpretante. E o interpretante que visa não ser a expressão de um sujeito. Quando o jurista, como sujeito interpretante, ele oferece a sua interpretação ao mundo, ele não pretende que aquela interpretação seja vista apenas como uma expressão de sua subjetividade individual. Ele está postulando que aquela interpretação seja intersubjetiva, que ela seja compartilhada com a sociedade e que ela acabe sendo aceita como uma interpretação adequada de todos. Então, o interpretante sai da perspectiva subjetiva para uma perspectiva objetivada. E aí que entra, talvez, a utilidade dessa semiótica jurídica, utilizando a semiótica jurídica é uma teoria, mas que que exige uma metodologia, que nesse caso me parece que a teoria tridimensional do Miguel Reale é uma boa metodologia de compreensão do direito. E é uma boa metodologia tanto para interpretação do direito como para a construção do direito, o que o Miguel Reale chama de nomogênese. Senhores, eu vou entrar de imediato na teoria tridimensional, porque eu percebi aqui que o tempo é curto e já em breve nós temos, acho que temos pouco menos aí de 30 minutos, né? Mas, professor Jamar, fique à vontade se quiser estender um pouquinho, viu? Porque a nossa previsão é até as 14, né? E isso é o que está no plano de certo, cima. Se chegar até 14 horas, eu sei que muitos têm compromisso aqui, mas fique à vontade, viu? Então eu vou finalizar um pouco aqui sobre a semiótica. Veja bem, essa semiótica, como ela foi concebida, ela permite várias percepções triádicas ou tridimensionais na expressão do Miguel Reale. E Miguel Reale, de fato, antes de traçar a teoria tridimensional do direito, segundo a percepção dele, ele fez um levantamento de vários outros pensadores que já tinham, de alguma forma, alcançado essa intuição tridimensional, mas que, segundo a percepção dele, Miguel Reale, não tinha chegado ao desenvolvimento adequado. Por quê? Porque, apesar de perceber as dimensões fática, valorativa e normativa do direito,
não davam a devida importância à unidade que essas três dimensões têm na nomogênese ou interpretação hermenêutica do direito. Então, ele acreditava que todos os outros autores, embora reconhecessem as perspectivas fática, valorativa e normativa, não enfrentavam, não levavam a sério a unidade que isso tinha, porque sempre insistiam, esses outros autores, em enfatizar apenas uma perspectiva. E aqui está uma crítica que pode ser feita a quem apenas enfrenta o direito a partir da lei positivada e desenvolve uma ciência jurídica apenas dogmática de fortalecimento da norma, de afirmação da norma. Mas essa crítica pode ser feita também a quem se detém apenas nos fatos, assim como apenas nos valores. Então, a expectativa, a esperança do Miguel Reale é que sua teoria tridimensional permitisse, mesmo ao jurista, a partir da aplicação do direito, ter uma percepção mais detalhada dos diversos aspectos do fenômeno jurídico e pudesse contribuir para uma evolução do direito que não descartasse os fatos nem os valores e chegasse à compreensão da lei e do direito positivo, admitindo a norma, mas sabendo dialogar com a norma a ponto de transformá-la. E aí vamos tentar agora trazer alguns detalhes dessa teoria tridimensional para ver várias possibilidades de argumentação, várias possibilidades metodológicas de discurso jurídico, tanto para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, como para a aplicação do direito na administração, na legislação, na jurisdição, na construção do direito, na reconstrução do direito, na reformulação do direito. É uma teoria que, segundo Miguel Reale, poderia ser utilizada em todas as circunstâncias de vida do direito, em que o fenômeno jurídico se apresenta. O direito, nessa teoria tridimensional, numa definição sintética do Miguel Reale, é visto como uma estrutura social necessariamente axiológico-normativa. Eu diria uma estrutura histórico-social, porque Miguel Reale nunca descartou a relevância do historicismo nisso. Então, veja bem, partindo dessa definição prévia, sintética, tentemos entender um pouco, detalhar um pouco mais cada elemento desse direito, que é uma síntese de fato, valor e norma, ou mais explicado, fatos valorados que são sintetizados em normas. A dimensão fática, comecemos por ela, ela corresponde àquilo que o historicismo chamava de mundo da vida, mas que Miguel Reale reconhece como o mundo da cultura. É tudo aquilo, pessoal. Os fatos é tudo aquilo que se pode estudar pela história e pela sociologia do direito, ou seja, o estudo do direito como fato, no tempo e no espaço, podendo incluir, assim, até, talvez, o direito comparado, se eu não me debater com a questão puramente normativa do direito comparado. Em que sentido? Como positivações que foram realizadas em outras culturas, estamos falando de direito comparado, e que permanecem como fatos culturais que foram positivados. Positivações jurídicas que permanecem como fatos positivados. Eu deixo de considerar a positivação jurídica na sua força normativa para aquela cultura ou para aquele país e passo a considerá-lo como um dado de fato que me diz algo a respeito de um fato jurídico. Então, eu posso considerar o direito comparado nessa perspectiva, se eu não confundir de querer trazer essa norma para uma aplicação jurídica em um outro contexto, como axioma, como um princípio de fato.
um princípio aplicável a outra cultura. Então, veja bem, o que é que seria objeto de estudo de uma história na sociologia? Todas aquelas relações, aqueles dados da realidade que os homens experimentam, e essa palavra para Miguel Reale é muito importante, porque a experiência não é só o experimento do dado físico, do dado relativo à natureza, mas a experiência do homem na sociedade. Então, aquilo que o homem experimenta na sociedade, aquilo que ele vive de fato, aquilo que no processo nós investigamos a título de fato, isso corresponde ao fato, à dimensão fática do direito. Vejam bem, conhecer esse fato é importante e reconhecer esse fato como uma força jurídica é importante. E eu usei a expressão força porque existem algumas ideias, algumas concepções teóricas do direito que reconhecem o direito como força. Quando nós analisamos certas teorias juiz-realistas que analisam o direito como realidade, o direito é visto como isso que de fato se impõe como força na experiência. Então vejam bem, ainda que eu queira questionar a decisão de um Supremo Tribunal em algum país, isso se impõe com tal força que, ainda que eu recuse reconhecer o valor disso, ainda que essa decisão esteja contrária a uma norma posta, ele se impôs, essa decisão se impõe como fato na experiência do homem que recebe aquela decisão como uma força que se impõe. E isso é um direito como fato. O Miguel Reale vai buscar essas explicações na história antiga do direito para dizer que nas sociedades arcaicas o direito se impunha como fato pela força dos mais fortes. Só que nós podemos enxergar isso hoje numa perspectiva sociológica do direito, que ainda o direito persiste em certa parcela ou em certa perspectiva, ou se quiser manter a concepção do Miguel Reale em certa dimensão de existência do homem, ele se mantém como um fato que se impõe como força. E onde o Estado não existe, ele se impõe pelas forças de outro. Nos locais onde o Estado está ausente, a força que prevalece de forma normativa, segundo valores deturpados de um grupo criminoso, pensemos na criminalidade organizada, é esse direito que se impõe. É esse direito, como fato, que se impõe, disputando com outro direito institucional do Estado. E aí alguém pode questionar, mas aí nós temos dois direitos. Olha, nós temos dois direitos em tudo quanto em vários ambientes. Não preciso opor apenas o direito como fato de uma organização criminosa com o direito como fato que se impõe por força de uma decisão jurídica que é assegurada pelo uso do poder da força policial. O fato jurídico como força está aí, sempre, em qualquer circunstância. Desde a ideia primitiva de uma sociedade arcaica, passando por sociedades desestruturadas que permitem a força do poder da organização criminosa, até o Estado organizado que se impõe pela força policial que garante o cumprimento de uma decisão judicial. E aí vem a importância de se discutir e disputar que fatos são esses. Miguel Reale não entra muito nessa discussão, mas Karl Popper, em um artigo ou um capítulo, se eu não me engano agora, de uma das obras dele, ele defende uma teoria chamada teoria dos três mundos, que fala dos mundos de uma compreensão crítica dos fatos. Desculpe, pessoal. Karl Popper diz que
Quando eu trato da realidade, quando eu trato dos fatos, eu tenho que distinguir os fatos em si, e ele chama isso de mundo dos fatos em si, aquilo que existe em si, mas que eu não tenho acesso direto. Porque eu tenho acesso a partir de ideias que eu desenvolvo a respeito do fato, e ele chama isso de mundo das ideias, e que para eu conviver com os outros homens nessa sociedade, eu expresso em forma de teoria. E ele diz que é um mundo das teorias. Eu nunca discuto os fatos com os outros homens no mundo dos fatos em si, porque os fatos estão lá e ignoram nossa existência. A realidade ignora nossa existência e as ideias que nós temos a respeito dela. Eu discuto a partir de ideias, mas ideias que eu coloquei em teoria positivada. E toda norma, toda lei é positivada. E por enquanto, pessoal, às vezes eu não estou fazendo distinção entre lei, regra e norma, e são coisas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que esses fatos que estão no mundo e que eu penso a partir de um mundo interior, eles somente são discutíveis e comunicáveis a partir de teorias que eu positivo a respeito delas. Essas teorias na ciência são as teorias científicas. Mas quando eu pressuponho numa norma jurídica e positivo que uma mulher grávida em estado puerperal deve ter a sua culpabilidade diminuída, eu pressupus nessa norma um mundo de fatos a partir de ideias que eu desenvolvi a respeito do estado puerperal, que eu acredito existir no mundo dos fatos, eu acredito que essa mulher tem efetivamente uma mudança no seu corpo fático, físico, biológico, que interfere na sua subjetividade e que me permite criar uma teoria fática daquilo e criar uma norma de expectativa diminuída sobre a culpabilidade dessa mulher. Veja bem, eu dei um exemplo disso aí, porque é fácil de perceber, mas todas as normas, quando são criadas como expectativas normativas, elas pressupõem um mundo de fatos, mas um mundo de fatos teorizados. Imagine se algum dia uma teoria científica disser que esse estado puerperal não existe. Colocar abaixo a descrição fática desse mundo, ou inversamente, disser que o estado puerperal é tal que a culpabilidade não deveria ser diminuída, ela deveria ser excluída. E é isso que existe quando eu excluo a culpabilidade de um doente, uma pessoa que tem doença mental, com total incapacidade, é porque alguma teoria, e nós estamos no mundo das teorias, que decorreu de alguma ideia, do mundo da ideia de alguns cientistas, que tiveram a sua percepção do mundo dos fatos, que estão lá e nós não sabemos exatamente como existe. E que o perito, no momento em que vai fazer o laudo, atualiza esse fato para permitir a aplicação da norma. Então, veja bem, eu tenho uma percepção do fato para construir a norma e eu tenho uma percepção do fato para aplicar a norma. Por isso que o mundo dos fatos é tão importante. Só que o mundo dos fatos não é um mundo objetivo. Vamos lembrar da ontognosologia, do Miguel Reale. Vamos lembrar do culturalismo. É um fato culturalmente reconhecido daquela forma. Alguma cultura poderia dizer: não me importa os estados puerperais da mulher. Se ela lesou a criança, ela vai responder como qualquer outra pessoa. Culturalmente, alguém pode dizer: isso não é suficiente. Então, a percepção dos fatos pode ser definitiva para a definição normativa.
Uma cultura pode dizer: eu não reconheço que a ciência psicológica tem aptidão para descrever o estado corporal da mulher como um mundo de fato real. Então, traduzam isso para algo que diz respeito a alguma dissertação, uma tese. Quais são os fatos que estão pressupostos em sua defesa normativa? Seja de hermenêutica, seja de mudança da lei. Quais são os fatos que uma decisão judicial pressupôs como certo e que podem ser questionados? É muito importante reconhecer a dimensão fática. E ele tem uma força tão grande que, às vezes, alguns acreditam que é uma força congente. Com fatos não há argumentos, contra fatos não há argumentos. Há argumentos. Porque eu posso descer no detalhamento científico da descrição teórica que alguma ciência dá dos fatos e dizer: não é bem assim. Basta imaginar disputas teóricas científicas a respeito do aquecimento global que dão suporte fático teórico para as decisões normativas de tratados internacionais ambientais que visam a proteger o meio ambiente, visando a diminuir a emissão de carbono. Se eu colocar abaixo toda a teoria fática do meio ambiente, das emissões de gases e do desequilíbrio ambiental, eu coloco abaixo todo o tratado. Às vezes eu derrubo uma norma, o valor normativo, a força normativa de uma lei positivada, porque o fato ele é absurdo. Eu posso derrubar uma lei normativa dizendo que será punido toda pessoa que nasceu de ascendentes judeus. A pessoa não tem opção de não nascer judeu ou não. Como é que eu posso exigir, e foi aí que as coisas foram, a teoria do tipo penal, e ela foi depurada a partir da percepção que eu não poderia exigir normativamente, eu não poderia ter uma expectativa normativa de uma pessoa se essa pessoa não teria oportunidade de não agir diferente do tipo. Porque era já aquilo, era uma condenação. Então, a expectativa normativa tem que ser algo que eu possa exigir e que a pessoa possa fazer. Não por acaso, no direito penal, surgiu aquela excludente de culpabilidade que se chama inexigibilidade de conduta diversa. Desculpe, pessoal. Se na situação fática real eu não posso exigir da pessoa uma conduta diversa, como é que eu vou persistir com a expectativa normativa se os fatos, a percepção fática me demonstra que a pessoa não poderia agir de outra forma? Isso também está na perspectiva fática de percepção do direito. Então, vejam bem, há na dimensão fática possibilidades imensas de discussão de uma norma, mas, antecipo, os senhores vão ter que descer nas estruturas teórico-científicas de percepção e de construção do fato para a base daquela norma. E é interessantíssimo, mas é difícil. Mas, às vezes, é muito claro. Às vezes, algumas decisões jurídicas, algumas normas não se sustentam porque o fato de realmente ele não condiz com aquilo que está sendo pressuposto. Passamos aqui, sem mais delongas, ao mundo dos valores, a dimensão dos valores. Ele diz respeito, a dimensão dos valores diz respeito ao que nós reconhecemos como um bem, em oposição a um mal, algo que não nos interessa. Um bem individual ou coletivo. Às vezes é um bem que eu postulo para mim, mas às vezes é um bem que eu postulo para todos. É um bem que eu postulando para mim, se for postulado para todos, ele é válido, ele é legítimo, ele conduz a certos fins que são legítimos.
Todas essas questões, senhores, elas se discutem no âmbito da ética e da política. Eu diria até no âmbito da economia. Sobretudo a economia naquele sentido que Adam Smith fala dos sentimentos morais e do bem econômico como algo que vale, não como objetividade. O valor econômico no sentido de que algo de que nós dependemos para viver. Um bem, em síntese, um bem. E que bens são esses? Aí entra a disputa cultural no tempo e no espaço. Porque eu vou valorar os fatos, eu vou interpretar os fatos valorativamente, para além de uma descrição teórico-científica, eu vou valorar segundo fins e bens que me interessam. E isso é muito comum. E isso é o que levou o Carlos Cócio, com o seu culturalismo na Argentina, a chamar de teoria egológica do direito. Porque, ao final das contas, ele diz, é o ego individual tentando transacionar seus interesses com a coletividade. Seja impondo seu interesse individual, seu valor individualizado, seja tentando compartilhar esse valor e convencer a coletividade que aquele valor é bom para todos, seja impondo à coletividade os seus valores. Então, se eu fizer uma distinção de sistemas políticos conforme a maneira com que eu tento disputar esse meu valor individual, o que é um bem para mim e um fim postulado, se eu tento convencer democraticamente, ou se eu tento impor autoritariamente, eu tenho sistemas políticos diversos. Então, vê bem, qual é a legitimidade que tem um valor que, apesar de possuir um apelo coletivo, ele é imposto a determinadas minorias. Ou, inversamente, valores de minorias que são impostos a determinadas coletividades, independente do que a maioria democrática ainda entende. Tudo isso está no jogo do valor. Toda essa disputa pode incorrer numa perspectiva política e não raramente em consequências econômicas de obrigações e certas vantagens e desvantagens para determinados grupos que se resolve no campo do valor. Então, uma política, mesmo uma política social de proteção de uma determinada minoria, que implica em direitos para essa minoria e obrigações coletivas, gera certas consequências econômicas, e tudo isso numa inter-relação valorativa que pode ser sintetizado como uma escolha valorativa do direito por determinados bens e fins. E eu posso fazer uma análise axiológica, uma análise valorativa de determinada norma, e aí já não confrontando com os fatos, mas confrontando com determinadas ideologias, no sentido positivo, não pejorativo, com determinadas ideologias que contêm certos valores que eu defendo, e aí não tem para onde fugir, é uma defesa de valores, não adianta tentar como é que eu diria, mascarar isso como uma questão fática ou uma questão de força normativa da lei. Eu tenho que reconhecer que, nesse momento, eu estou disputando ideologicamente os valores que me parecem ser os valores relevantes, não apenas para mim, mas para uma vida em justiça. Ou, para alguns, uma vida em paz. Só que uma vida em paz, às vezes, corresponde a abrir mão de liberdades.
Então, veja bem, aqui eu tenho não só uma discussão de valores hierárquicos, em que eu vou postular que algo é superior, e por isso deve prevalecer uma certa visão valorativa, como eu vou disputar uma certa troca econômica de valores em que eu cedo um valor para ter outro, em que eu cedo liberdade para ter segurança, em que eu cedo certa disponibilidade de minha propriedade para ter uma maior igualdade. Então, veja bem, eu tenho que discutir um determinado direito, uma determinada lei positivada, levando em conta essas valorações éticas, políticas e econômicas, de valores individuais e coletivos, tendo em conta o bem que eu estou postulando, mas um bem que às vezes eu tenho que abrir mão. E aí também é um campo extremamente rico para discussão, e eu confesso que é difícil você traçar um estudo de mestrado ou doutorado, ou mesmo discutir uma decisão ou uma lei usando todas as dimensões, mas uma análise completa, ou pelo menos ampla, do direito requer uma análise fática, uma análise valorativa. Não apenas aplicar leis dizendo que tanto faz o valor que aquilo defende, o valor que aquilo consolida. Ao aplicar determinada norma, aplicar determinada lei positiva, que valor é que ele consolida? Que valor é que ele reafirma? Ele reafirma aquele valor que está ali implícito que eu posso extrair. Punir uma pessoa por homicídio reafirma o valor de que a vida é um valor jurídico importante, não posso abrir mão disso. Se eu digo que em algum momento, a vida foi afastada como valor e a pessoa não foi punida por homicídio, é porque algum valor está acima dele. Que valor? Basta que lembremos dos casos antigos em que um homem matava uma mulher por defesa da dignidade e da honra. E alguns tribunais em alguns países, inclusive no Brasil, reconhecia que esse valor de dignidade da honra era superior ao valor da vida. Era isso que estava sendo dito. Com base numa ideia não apenas do valor individual daquele homem, mas no valor que aquilo transcendia aquele caso para a coletividade. Existe um valor de dignidade, era isso que era afirmado. E aí, por isso que eu digo, certo ou errado, não há como confrontar essa dimensão do direito sem dizer eu discordo e vou disputar isso baseado em evidenciação de um valor que é superior. Não há como resolver isso. Ainda que eu abra mão, em algumas circunstâncias, numa espécie de troca simbólica, econômica, de um valor por outro, ou de uma parte de um valor por parte de outro. Isso nós fazemos muito, muito com a questão da segurança pública e direito de liberdade. Nós abrimos a mão de certa liberdade em favor de uma certa segurança em determinados espaços públicos de segurança. Ser revistado em caso de dúvida. E quando eu começo a dizer que não há um direito a ser revistado, que a pessoa tem um direito a não ser revistado por um direito de liberdade, ele está cedendo um espaço para que a segurança diminua. Isso é inevitável, uma troca simbólica, econômica de valores aí, tá? E as normas, senhores? As normas, em princípio, primeiramente, não pode se confundir com a lei positiva. A lei positiva é o signo, é aquilo que aparece para nós. A lei positiva é aquilo que aparece para nós, é o signo que contém, para além de um fato, uma referência a um fato, uma referência
a um valor, e a referência aí, a semiótica chama muita atenção, diz que o referente pode não existir de fato. Pode ser uma referência linguística. A referência fática, a referência valorativa pode não existir. Pode ser uma metafísica valorativa. Mas a norma, que é a percepção imediata do signo positivo do direito, a lei, como nós conhecemos hoje, mas que poderia ser de outra forma, pode ser uma decisão jurisprudencial que se tornou um precedente normativo, pode ser uma súmula, pode ser uma decisão administrativa que se impõe. Tudo isso são signos do direito. Essas expressões que aparecem positivadas no universo da cultura do homem. Leis, então, no positivismo integral, eu tenho legislação, eu tenho jurisprudências e eu tenho atos administrativos, alguns regulamentares, outros decisórios. Mas isso são expressões positivas, positivadas do direito no mundo da vida histórico, que um dia pode passar. Por isso que eu tenho que disputar, ter capacidade de disputar a compreensão fática, a compreensão valorativa e a compreensão normativa dessa expressão positiva. Eu não posso confundir lei com norma. Eu não posso confundir norma com regra e princípio. Então, uma norma, ela pode se expressar tanto como regra, uma regra específica que diz isso ou aquilo, como um princípio que diz que é aquilo uma possibilidade normativa diante de determinada situação, ponderada com outro princípio que, na verdade, pressupõe valores anteriores. O que está em jogo aqui na norma é qual é o grau de condensação, qual o grau de especificidade que essa norma atribui a determinada realidade da vida. Então, quando eu digo que há um princípio de universalidade no sistema de seguridade social, eu estou dizendo que há a possibilidade das pessoas pagarem contribuição previdenciária não apenas para o seu fim de aposentadoria, mas para suprir a necessidade universal de criar um sistema de seguridade igualitário para todo mundo. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer conforme as normas forem aparecendo. Então, tanto as regras podem se basear no princípio, como uma decisão jurisprudencial pode se basear no princípio. Vou dar um exemplo. Quando a decisão jurisprudencial disse que os aposentados servidores públicos, mesmo já tendo adquirido o direito à aposentadoria, poderiam sim continuar pagando contribuição, não para si, mas segundo o princípio de universalidade, de contribuição para uma seguridade social que visa atender várias outras pessoas. É claro que a contribuição previdenciária, nesse caso, ela mudou a sua natureza jurídica, ela não tem uma natureza de contraprestação de aposentadoria, ela mudou para um caráter quase, me parece, de imposto, em função de uma seguridade. Mas veja bem, é um princípio em aberto que pode ser complementado de várias formas. A regra, ela diz pontualmente, caso os tipos de regra são os tipos penais, ou pelo menos é o que se espera dos tipos penais, que eles sejam diretivos. Feito isso, a solução cometido um crime, a solução é uma pena. Então, as normas, elas podem ser princípios ou regras, mas são normas. Ela tem que ter um caráter de expectativa normativa. É aquilo que, em algum momento, foi expectativa de uma pessoa ou de um grupo social que se transformou em algo que pode ser exigido pela força. Se tornou uma norma. Mas pode ser uma norma também que não seja cumprida. Pode ser uma norma que seja constantemente descumprida. E ainda assim ela postula
que permanece como uma expectativa normativa, mas com expectativa, uma vez positivada e garantida por um Estado com força, com monopólio da força pública, ela pode ser exigida. Ou, quando não é uma obrigação de fazer, quando é uma obrigação personalíssima, ela pode ser transmudada em outra norma e substituída por outra obrigação. A forma como essa norma ela se expressa, isso depende dos sistemas políticos também, dos sistemas de Estado. Um Estado de direito ele ainda lida com a liberdade da pessoa em muitos aspectos. Ainda permite que determinadas normas possam ser descumpridas e, uma vez descumpridas, elas possam ser transmudadas em obrigações pecuniárias ou em outro tipo de obrigação. Qual é o tipo de estudo aqui que foi feito sobre as normas? O principal expoente é o normativismo lógico de Hans Kelsen, que se consolidou naquilo que ele chamou de teoria pura do direito, purificada de valores e fatos. Uma teoria centrada apenas nas normas e nas suas expressões positivadas. Quem já teve a oportunidade de ler a teoria pura sabe que Kelsen fala também de outras expressões positivadas que não só a lei. A sentença é uma positivação específica da norma, do direito como norma. Só que eu posso discutir a norma segundo sua estrutura. E aí é que vem as várias possibilidades normativas. Se eu posso salvar, porque a norma ela pode ser analisada e precisa ser analisada em comparação com o valor e com o princípio. Se eu posso ter uma norma que salve determinado valor sem necessariamente subjugar uma realidade de forma degradante, eu tenho que optar por essa norma. Eu posso utilizar aqui dentro da análise normativa, e aí me parece que o princípio, que as pessoas chamam de princípio, mas é o que eu chamo de postulado da proporcionalidade, é talvez o instrumento mais frutífero para discutir isso, desde que, por favor, anotem essa ressalva, desde que o proporcionalismo seja considerado como uma metodologia que pressupõe uma axiologia de valores. Eu não acredito, em definitivo, eu estou publicando um artigo em breve sobre isso, sobre a proporcionalidade, eu não acredito que a proporcionalidade tenha uma aptidão objetiva, pura, depurada, de qualquer prévia aceitação de valores ou prévia disputa de valores. A proporcionalidade funciona a partir de um pressuposto valorativo. Ele não funciona por si. E um pressuposto valorativo pressupõe disputas subjetivas de sujeitos que aparecem no processo, seja legislativo, seja judiciário, seja processo administrativo. Então, eu uso a proporcionalidade como uma metodologia discursiva para dizer que determinada norma pode ser mais idônea, mais necessária, mais proporcional, tendo em conta valores que eu já pressupus. E aí eu tenho uma possibilidade da proporcionalidade me servir. Pura e secamente acreditar que eu opero de forma lógica, formal, com os postulados da proporcionalidade, e que eles por si me dão uma resposta correta e única, isso não existe. Ok? Enfim, tem muitas coisas para se discutir em cada dimensão dessa. Eu tentei sintetizar e demonstrar que isso é relevante não apenas para uma hermenêutica jurídica no âmbito da administração, como para uma hermenêutica jurídica na jurisdição, como para a nomogênese, aquilo que o Miguel Reale chama de nomogênese, ou fase de criação da norma, na legislação ou criação da norma em qualquer outro contexto. Regulamentos, decretos, atos administrativos regulamentares, agências reguladoras, em todo momento eu estou lidando com isso. E para fechar,
vou dar alguns exemplos que eu posso, com que eu posso utilizar a tridimensionalidade como uma espécie de metodologia científica. Algumas chaves de estudo, por exemplo, as ideias fundamentais do direito, algumas teorias. Eu tenho o direito como força, que tem muita relação com a dimensão fática. Eu tenho o direito como segurança, que tem relação com a dimensão normativa. E eu tenho o direito como justiça, que talvez seja o valor fundamental do direito, que é a base da filosofia do direito. Se eu partir para a história da filosofia do direito, eu posso perceber que justnaturalismo, justpositivismo e justrealismo, que são três correntes, na verdade estão falando de dimensões do direito. Elas não entram em disputa. Eu não tenho que escolher uma ou por outra. O justnaturalismo está na dimensão do valor, baseado na ideia de direito como justiça. O justpositivismo, quando tenta se apegar à norma, está tentando dar um pouco de segurança. E o justrealismo, ele reconhece o direito como fato e como força. Na história da ciência do direito, para vocês terem uma ideia, também tivemos várias correntes de metodologia do direito, que se chama jurisprudência, né? Tivemos a jurisprudência dos interesses, a jurisprudência dos valores e atualmente se fala em jurisprudência dos princípios. Cada uma corresponde a fato, valor e norma. O interesse como aquilo que existe na realidade da experiência mundana dos homens. Os valores como aquilo que nós aspiramos, jurisprudência dos valores. E a jurisprudência dos princípios como normas de um grau maior que não impõe uma regra em definitivo. E essa história da ciência do direito, que se desenvolveu dessa forma, disputava como se um ou outro devesse ser prioritário. De fato em algum momento, um ou outro prevalece, mas prevalece abrindo mão da percepção completa do direito. Vou dar um exemplo na minha área de atuação, história do pensamento penal, história clássica do direito penal, norma, escola positivista da criminologia, fato, escola de política criminal, valor como valor coletivo, disputaram entre si espaços e dimensões do direito, teorias do processo, teoria do processo como relação jurídica, o ápice do Estado de Direito, von Bühler, dimensão do valor, processo como situação jurídica, Goldsmith, processo como fato, a situação fática que cada sujeito processual exerce. E depois o Foschini, que desenvolveu, que no direito italiano falou do processo como ato, segundo a estrutura ou procedimento jurídico, a norma, aquilo que aparece pontualmente, normativo. Ao final das contas, e foi nesse contexto do processo que eu usei a teoria tridimensional do direito na minha tese, para dizer que essa disputa era uma disputa por espaço de uma dimensão, que não resolvia o problema do conceito de processo. Era uma teoria que dizia respeito à natureza do direito, que, por sua vez, é a natureza do processo. Só que o processo ele existe como entidade por si, que congrega fato, valor e norma. Então, o processo é uma instituição jurídica culturalmente estabelecida na história, que pressupõe relação, situação e atos jurídicos. Foi aí que eu utilizei a teoria tridimensional e acabei fazendo distinção sobre discussão dos fatos do processo, dos valores do processo, das normas do processo. Eu espero que essa breve introdução não claro que não daria aos senhores o suporte completo para tecer uma tese ou uma dissertação, mas que talvez tenha chamado a atenção e inspirado um pouco para buscar nos livros do Miguel Reale alguma base para desenvolver uma dissertação, uma tese estruturada em capítulos que distinguem isso e, ao final, vão dar uma percepção do problema jurídico da tese ou da dissertação de uma forma muito mais abrangente. E, é claro, deve ter ficado compreendido por todos que não basta ler a teoria tridimensional do direito para entender toda a capacidade heurística que tem essa teoria tridimensional do direito, para além daquele livretozinho que talvez seja o ponto de partida. E o ponto de partida é pelo fundo. Se alguém for ler, comece pelo fundo.
que é uma síntese. Volte ao início e depois parta para aqueles outros livros do Miguel Reale. Senhores, me delonguei um pouco, mas me mantive aqui no limite de 2 horas. Agradeço a atenção. Sinto muito não ter criado oportunidade de perguntas e de questionamentos, mas ainda temos aí alguns minutinhos. Eu tenho uma reunião às 3 e em outro lugar. Eu vou ter que me retirar, mas ainda temos uns minutos aí para finalizar. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Iamar. Excelente abordagem da teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, fato, valor e norma. E temos alguns minutinhos, sim, poucos, mas temos. Então, eu passo a palavra para os colegas para, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma indagação, professor Iamar, fique à vontade. Alguém se habilita? Está tudo ok, então? Eu vou arriscar. Eu comentei com o Rodrigo aqui no privado, o Rodrigo botou assim, ó, não se acanhe com a titulação do professor, então eu não vou me acanhar. Não, claro, vamos, Professor, a ideia é discutir, né? Lorival Villanova, com base em Kelsen, ele coloca uma posição um pouco diferente da que o senhor colocou ali de Miguel Reale, né? Para ele, essa ideia da diferença entre o tribunal do crime e o tribunal da justiça, né? E assim, tem uma diferença, né? E a diferença está justamente no positivismo que torna aquele tribunal da justiça como jurídico. E o senhor falou em algum momento que para Reale já havia uma similitude, né? Tudo seria, de alguma forma, direito, né? Dá para compatibilizar essas duas visões? É porque, assim, eu não posso opor um como fato e outro como normativo. A questão é que, no tribunal de fato, o fato está mais evidente. No tribunal de direito, o direito está mais evidente, a norma está mais evidente. A questão que o Miguel Reale coloca é que qualquer pretensão de distinguir uma coisa da outra, eu perco efetivamente uma dimensão do direito. Quando eu falo que no tribunal de direito mesmo, constituído, ele prevalece a norma, é porque nós somos juristas e atuamos a partir da norma. Mas veja bem, basta que nós nos perguntemos as pessoas que vivem ao nosso lado, e aí entra a fenomenologia, por isso que é importante discutir a teoria do Miguel Reale para além da teoria tridimensional, senão não é compreensível. Veja bem, a decisão de um tribunal constituído por um Estado, dentro de um direito, por uma pessoa, de um cantão, de um lugar que não reconhece a legitimidade daquilo, ele é igual ao tribunal de força de uma organização criminosa. Se eu não aceito a justiça e a legitimidade daquilo, é irrelevante que aquilo tenha seguido determinados parâmetros de direito posto institucional para dizer que é diferente de um tribunal que fez a justiça que eu esperava em algum outro âmbito. Então, assim, essa percepção de diferença do Villanova, e que nós temos, e eu tenho essa percepção, é porque nós somos juristas. Nós estamos no meio jurídico. Do ponto de vista fenomenológico, nosso ponto de partida, nosso ponto de percepção é a nossa subjetividade. Coloque isso na mão de outra pessoa, ou melhor, pega um tribunal jurídico constituído num país islâmico que aplica uma lei dura segundo leis internacionais. E aí, por isso que eu tenho sobreposições de lei. Então, assim, a diferença só surge porque a percepção de cada sujeito, a partir de sua vida, é diferente. Talvez, pensando aí em crimes organizados tradicionais que disputaram espaços com o Estado, a exemplo da máfia siciliana, que em algum momento disputou a força com o Estado e fazia alguma justiça para aquele cidadão daquela ilha, fosse mais justo a decisão
da cosca que regia o local do que o Estado que estava surgindo após a queda do feudalismo. Então, assim, por isso que o Miguel Reale insiste, não só na fenomenologia, como insiste em ver isso numa perspectiva histórica. Eu não posso olhar hoje para o STF e dizer, mas isso é o direito apenas. Se eu coloco uma perspectiva histórica, esses tribunais são, do ponto de vista histórico, passageiros. Mas eu entendo a perspectiva. Mais alguém gostaria de fazer alguma indagação? O Dilon que sempre participa. Anthony, tá tudo ok? Tudo ok por hoje, professor. Ótimo. Então, fazer uma pergunta, professor, rapidinho. Ok. Então, Eliomar, primeiro, né, agradeço aí a exposição, né, excelente como sempre. Essa perspectiva da obra de Reale, a perspectiva da fenomenologia do direito, então, assim, esses autores, do meu ponto de vista, tanto Reale, Dorival Villanova, eles partem da ideia de Husserl, né, sendo aprimorada. A partir aí tem o raciocínio de Heidegger, Gardner, de certo modo Wittgenstein também, e acaba sendo um fruto de uma evolução desse pensamento que o Heidegger, pegando a ideia de Heidegger de ser e tempo, botando o direito como ser, seriam composições, essas evoluções, essas teorias seriam entes que acabam transformando, compondo o direito como um ser, que ele vai evoluindo no decorrer do tempo. Essa ideia, ou seria precipitado esse meu pensamento? Olha só, Rodrigo, toda teoria, isso é interessante, porque assim, toda teoria, quando ela surge, ela tenta abranger todas as outras. E aí vem outra por cima e se coloca, e aí é isso que você está tentando, colocar a própria teoria como uma percepção do direito. É isso que você está querendo demonstrar? Não, a ideia é como essas teorias que vem acaba sendo um processo formativo do direito em si mesmo, porque ele vai evoluindo no decorrer dos tempos. Tanto que, assim, e consciente disso, dessa historicidade da própria teoria, para contribuir para a percepção do direito, que eu falei, senhores, quem leu o Miguel Reale vai perceber que muito do que eu explico da teoria já é coisa que eu inseri para dar uma atualização e um complemento à teoria tridimensional do direito. Então, veja bem, naquela parte que eu falo da percepção crítica dos fatos, quando eu entro com a teoria dos três mundos do Popper, já acréscimo meu. Quando eu faço uma comparação entre a tridimensionalidade do direito dentro da ideia de signo na semiótica, já é uma complementação minha. E isso que é fazer ciência. Simplesmente passar a teoria do Miguel Reale e disputar essa teoria como uma teoria que deve prevalecer a todo custo, é impossível, porque o Reale faleceu, não está para se manter, só nós que podemos atualizar. Eu aceitei a teoria tridimensional porque essa perspectiva de 3 dimensões, ela me permite várias formas de argumentação. E essas formas de argumentação, talvez nem o próprio Miguel Reale tenha tido consciência de todas elas. Mas ele deu a intuição inicial, aquilo que eu chamo de heurística, que me permite, uma base heurística que me permite ir além disso. E continuando no tempo, sim, e aperfeiçoando isso. Não apenas o direito, como a nós mesmos. A partir do momento que eu assumo uma perspectiva renovada e mais ampliada do direito e consigo transmitir isso às pessoas, eu estou me modificando. Eu estou modificando a mim mesmo como suposto sujeito de conhecimento. Não é só o direito que está sendo modificado. E assim, o ser e tempo é uma disputa que eu já tenho aí com o professor Sandezan, que há muito tempo tenta me convencer a ler, e eu só conheço de leitura secundária, de passagem. Eu não conheço o Ser e o Tempo como leitura primária, eu não li diretamente. Eu conheço de comentários, de referências. Mas a percepção que eu tenho é que é isso.
Não só as coisas mudam, mas mudam subjetivamente à medida que a gente vai agregando dentro dessa história. Por isso que eu fiz aquela introdução para chamar a atenção de que a historicidade para essa teoria do Miguel Reale é importante. Sem ela, eu não consigo compreender o direito. Muito bom, excelente. Mais algum colega, algum pesquisador, algum estudante? Então é isso, professor Eliomar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante palestra, né? Brilhante estudo aqui externado, que fornece a base de grandes de suas pesquisas, né? E espero poder contar com sua presença em outras oportunidades. Agradeço. Se tiver dentro de minhas capacidades, será sempre um prazer. Sim, sempre estarão dentro de sua capacidade, que é brilhante, já demonstrou aqui que é muito vasta. E muito obrigado. E agradeço aos demais colegas também, aos pesquisadores e estudantes, a todos que participaram, as perguntas. E semana que vem temos outro grupo de pesquisa, né? Esse mês são 3, porque nós atrasamos uma semana, então são 3 grupos, a semana que vem e a outra ainda, e aí encerra esse semestre e só no semestre seguinte. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu tenho que encerrar agora também, meu horário já cumpriu, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima, professor. Obrigado. Obrigado.